E aí, galera, como tá essa quarentena? Vamos aqui com mais um vídeo no canal. Hoje o assunto é elementos e fatores do clima, parte 1, tá? Não deixa de pegar a tua ficha aqui na descrição e vamos estar aqui resolvendo questões que diz respeito à parte de elementos e fatores do clima, beleza? Vamos aqui na nossa primeira questão. É uma questão que fala assim: a temperatura atmosférica varia de um lugar para outro, mas também pode apresentar variações no decorrer do tempo, pois vários fatores estão relacionados à sua distribuição ou variação. Vejam bem, a gente sabe que quando a gente estuda o clima, há uma diferença entre tempo e clima, porque clima é algo permanente, enquanto tempo é algo momentâneo, né? Na verdade, o clima, para eu dizer que um clima muda, eu teria que analisá-lo ao longo de 30 anos, e aí do 31º ano eu poderia afirmar que o clima mudou. Entre esses elementos do clima, eu tenho a pressão, a temperatura, a umidade. Já os fatores do clima, a gente tem a latitude, a altitude, a maritimidade, a vegetação, a corrente marítima, a continentalidade. E aqui a questão pede para a gente analisar sobre os fatores do clima. E eu trago uma imagem aqui para vocês, vou abrir aqui a imagem e destacar aqui o seguinte, ó. Essa imagem mostra para a gente a incidência dos raios solares sobre a Terra. Aqui a gente tem o Sol e a gente percebe que na altura da linha do Equador, o caminho que o raio solar percorre é um caminho menor, e com isso ele vai chegar muito mais forte na altura do Equador. Então, se o raio solar chega muito mais forte, você vai ter muito mais luz e muito mais energia, o que vai produzir muito mais calor. Por isso que na altura do Equador a gente tem uma temperatura maior. Em contrapartida, quando a gente se afasta da linha do Equador, a gente tem um aumento do percurso percorrido pelo raio solar. E claro, se percorreu um percurso maior, ele chegou aqui mais fraco, consequentemente uma menor temperatura. É por isso que quando a gente analisa o fator latitude, quanto mais a gente se distancia do Equador, tá? Quanto mais a gente se distancia do Equador, tá aqui a linha do Equador, quanto mais a gente segue esse caminho aqui, se afastando do Equador, menor é a temperatura. Quanto mais a gente se afasta do Equador, menor é a temperatura, porque os raios solares chegam mais fracos a essa área, consequentemente, se tem uma menor temperatura, no fator latitude a pressão vai ser maior. Beleza? Vamos lá. Então a questão diz o seguinte: sobre os fatores que interferem na variação e distribuição de temperatura atmosférica, é correto afirmar que, tá? As variações de temperaturas no continente são menos acentuadas que nos oceanos, devido à diferença de comportamento térmico no meio sólido e no meio líquido. Na verdade, as variações de temperaturas no continente elas são mais acentuadas, porque o continente ele perde calor muito rápido e ganha calor muito rápido. É por isso, por exemplo, que num deserto você vai ter uma temperatura muito alta de dia e um frio muito grande à noite. Então não é a letra A, porque diz que o continente varia menos que o oceano. Na verdade, o continente varia mais que o oceano. O oceano ele vai ganhando calor e vai perdendo calor por camadas. Isso leva muito mais tempo. Você tem uma noção? O oceano ele leva 5 vezes mais tempo para se aquecer e 5 vezes mais tempo para se resfriar que o continente. Na letra B, a gente tem aqui, ó, a influência da altitude ocorre porque o calor é irradiado da superfície da Terra para o alto. Totalmente errado. Quando a gente olha aqui, ó, o calor ele não é irradiado da superfície para a Terra, para o alto. Você tem aqui, ó, a luz do Sol e a superfície da Terra. Primeiro entra a radiação para depois sair a irradiação. O calor ele entra por meio primeiro da luz e só aí que você vai ter a liberação de energia. Ele está dizendo aqui, ó, que o calor é irradiado da superfície da Terra para o alto e a atmosfera se aquece por irradiação. Assim, quanto maior a altitude, maior a temperatura. Vê só. Essa parte aqui, calor irradiado, está correto. Quanto maior a altitude, menor a temperatura. O erro está aqui, ó. Porque quanto mais alto a gente vai ficando, mais frio a temperatura vai se apresentando. Se for o caso no topo de das montanhas, né, no topo das cordilheiras, Himalaia, Andes, Alpes, a gente vai ter uma temperatura bem menor,
Porque o calor ele vai se perdendo. Entra a luz do sol entra, e aí ela é absorvida pela superfície, e depois ocorre a liberação dessa energia absorvida, né? E aí quando ela vai liberando, ela vai perdendo esse calor. Então, quanto mais alto, mais frio, e não mais quente. Aqui está dizendo maior temperatura. O relevo pode facilitar ou dificultar a passagem das massas de ar. Por isso, a presença de cadeias de montanhas no litoral. Então, vamos ver aqui. Por isso, a presença de altas cadeias de montanhas no Brasil evita a formação de deserto. Primeiro erro aqui é a gente ter a definição que existe altas cadeias de montanhas no Brasil. Não existe altas cadeias de montanhas no Brasil. Tá? Altas cadeias de montanhas são formadas pelo choque das placas tectônicas. E as altas cadeias de montanhas, quando elas existem no mundo, na verdade elas provocam a formação de desertos, como a gente vê no deserto do Atacama, por exemplo. Aqui na letra D, a gente tem assim, ó, a variação de temperatura com a latitude deve-se fundamentalmente à forma esférica da Terra. É o que a gente viu aqui na nossa imagem, quando eu abri aqui para vocês. Ó, a forma esférica da Terra, aí tem variação de temperatura. Como a Terra é esférica, o que acontece? A iluminação solar ela não vai chegar igualmente em todo o território. Por que ela não chega igualmente? Porque nos polos a chegada da luz solar leva mais tempo, por isso chega mais fraca. Então a insolação diminui a partir do Equador em direção aos polos. Essa aqui é a alternativa, tá? Então quanto maior a latitude, menor é a temperatura. E a letra E diz: o fenômeno da continentalidade térmica explica porque quanto mais distante estiver uma área do continente, menos são as suas oscilações térmicas. Na verdade, quanto mais distante uma área tiver do continente, né, mais serão as oscilações térmicas. Você vê no centro dos grandes desertos ou no centro dos grandes continentes, as oscilações térmicas são bem mais acentuadas. Então, a resposta da nossa questão aqui é a letra D. Vamos para a segunda questão. Aqui na segunda questão, tem um texto que diz assim: os telhados e coberturas das edificações deverá ser de cor branca. E aí eu chamo a atenção, por que esse texto diz isso? Olha isso aqui. A gente está tratando aí do conceito de albedo. O que é o albedo? É o grau de refletividade de uma superfície. Você pega, por exemplo, a luz do Sol, quando entra na atmosfera da Terra, quando ela pega nas calotas polares, ela reflete para a atmosfera mais de 80% da luz que entrou. Já quando ela chega a tocar nos asfaltos escuros ou no telhado de casas escuras, ela vai refletir de 5 a 10% apenas. O que vai acontecer é o seguinte: quando a luz do Sol, ela em vez de ser refletida, ela é absorvida, como acontece com o asfalto, ou por superfícies de prédios ou telhados escuros, quando ela é absorvida, ela produz mais calor. Então, você vê o centro das grandes cidades, as cores cinzas dos concretos dos prédios, as cores escuras dos asfaltos, a ausência de árvores, de superfícies claras, faz com que aumente a absorção de calor. O albedo vai ser bem baixinho. Já no topo das calotas polares, ou nas calotas polares, no topo das montanhas, geleiras, em florestas, o reflexo, o albedo vai ser muito alto. Então a temperatura vai ser mais amena, mais branda. Então, quando fala de albedo, é o grau de refletividade de uma superfície. Mas assim, o texto, em relação ao texto acima e sua relação com o clima, assinale a alternativa correta. Vamos ver. As superfícies brancas contribuem para que a luz solar incidente sobre as edificações seja refletida para o espaço, contribuindo para a diminuição da ilha de calor. Essa aqui seria a nossa resposta, né? A letra A. Por que a letra A seria a nossa resposta? Porque ele está dizendo exatamente isso, ó, que as superfícies mais claras elas vão refletir mais, contribui para que a luz solar incidente sobre as edificações seja refletida para o espaço e diminuindo a ilha de calor. Essa é a nossa resposta. A B está errada porque diz que os telhados e coberturas pintadas na cor branca irão contribuir para a radiação. Radiação é a luz que entra. Então, está errado isso aí. As superfícies brancas e lisas absorvem melhor a radiação. Não, refletem mais a radiação.
Não é possível estabelecer qualquer correlação entre a cor do telhado e coberturas e o aquecimento global. É possível sim. Quanto menos áreas verdes, quanto menos áreas claras nós tivermos na cidade, maior é a temperatura local e, consequentemente, se esse local se multiplica, pode alterar a temperatura do clima no mundo. E a letra E. Os telhados e coberturas na cor branca irão contribuir para a diminuição da taxa de irradiação. O albedo. Diminuir para a taxa de irradiação, não. Vai aumentar a taxa de irradiação. Beleza? Então, a resposta da gente é a letra A. Mais uma questão aqui, a terceira questão, diz assim: um dos elementos climáticos mais importantes para a humanidade é a temperatura atmosférica, ou seja, o estado térmico do ar atmosférico, de frio ou calor. A temperatura pode variar de um local para o outro, assim como em um mesmo lugar, no decorrer do tempo. Sobre os fatores, olha aqui mais uma vez a questão está destacando o quê? Os fatores do clima. Variação de temperatura. É correto afirmar que a influência da latitude ocorre fundamentalmente devido à forma esférica da Terra. A insolação diminui a partir do Equador em direção aos polos. Assim, a temperatura diminui com o aumento da latitude. Já temos a nossa resposta. Tudo que a gente viu lá na primeira questão. Tá? Vamos entender aqui por que a letra B está errada. A altitude exerce grande influência, pois o calor é irradiado da superfície terrestre para cima e a atmosfera aquece por irradiação. Até aí, beleza. Quanto menor a altitude, mais rarefeito se torna o ar. Não. Quanto menor a altitude, menos rarefeito se torna o ar. O que quer dizer rarefeito? As partículas de ar diminuem. E, na verdade, quanto menos altitude, quanto mais baixo a gente está, mais oxigênio, mais partícula de ar. Inclusive, por exemplo, quando os jogadores vão jogar na Libertadores em elevadas altitudes, a bola anda mais rápido porque você vai ter uma quantidade de ar menor, que o ar vai ser rarefeito. Então, quanto mais alto a altitude, mais rarefeito é o ar. Está errado aí porque ele diz que quanto mais baixo a altitude, mais rarefeito é o ar. Beleza? Letra C. A temperatura é aumentada pela presença das serras. Aumentada não, serra é relevo. Quanto mais alto o relevo, maior. Quanto mais alto o relevo, menor é a temperatura. Letra D. A diferença do comportamento térmico das rochas e da água explica o aquecimento e resfriamento mais lento dos continentes, fazendo com que as variações de temperatura nos oceanos sejam maiores. A gente já viu isso. A variação de temperatura nos continentes sempre será maior do que nos oceanos. Beleza? Tudo está certo aqui, menos essa parte, dizer que a variação de temperatura dos oceanos é maior do que dos continentes. Na verdade, o continente tem uma variação de temperatura maior do que a dos oceanos. Letra E. As correntes marítimas não apresentam capacidade de provocar alterações na temperatura. Apresentam sim, e elas contribuem. Inclusive, do lado de uma corrente marítima fria, sempre vai ter, por exemplo, um grande deserto. Observa lá no mapa de corrente marítima, né? As correntes marítimas elas têm a capacidade de resfriar o ar atmosférico, elas podem diminuir a evapotranspiração, elas podem aumentar o calor ou a precipitação, então elas interferem diretamente na dinâmica climática, principalmente continental. Vamos aqui para a quarta questão. Então, aqui na quarta questão, a gente tem uma dinâmica da circulação atmosférica dos ventos, né? Mostrando a gente as áreas que são dispersoras de vento. Vocês sabem, inclusive, quando a gente estuda esse assunto, a gente tem o seguinte, ó. As áreas em que os ventos saem de lá de dentro, a gente chama de anticiclonal, como está dito aqui. Por que o vento sai daqui? Porque os ventos se deslocam das áreas mais frias, de menor temperatura, para as áreas mais quentes, de maior temperatura. Nessas áreas mais frias, as áreas dispersoras de vento, os anticiclones, você tem uma pressão maior. Já nas áreas mais quentes, as áreas receptoras de vento, você tem uma pressão menor. Então, o vento sempre vai se deslocar das áreas de maior pressão, menor temperatura, para as áreas de menor pressão e maior temperatura. Beleza? Então, tu tem um deslocamento de vento sempre nesse sentido.
E a questão do seguinte, com o auxílio da figura pode-se concluir que as áreas frias ou de alta pressão, como as polares e as subtropicais, são dispersoras das massas de ar e dos ventos. Recebe o nome de ciclonal. Falso. Que as áreas dispersoras recebem o nome de anticiclonal. Letra B. As áreas quentes ou de baixa pressão atmosférica, como as equatoriais, são receptoras de massas de ar. E os ventos que recebem o nome de áreas são áreas ciclonais. Vamos lá. As áreas quentes ou de baixa pressão, como as equatoriais, são receptoras de massa de ar e vento, que recebe o nome de áreas ciclonais. E quem recebe o vento é o quê? Ciclonal. Muito bem. Essa é a resposta, né? A gente tem aqui a letra B, que trata exatamente da dinâmica. As áreas que recebem os ventos são áreas ciclonais de alta pressão atmosférica. Perdão, de baixa pressão atmosférica. Os movimentos, por que a letra D está errada? Os movimentos de ar resultam da distribuição homogênea da energia solar. A energia solar não é distribuída de maneira homogênea, por conta, inclusive, da própria forma esférica da Terra. A diferença de temperatura do ar atmosférico exerce uma função importante na formação das áreas de baixa e alta pressão, porém, não interfere no movimento das massas de ar e dos ventos. Então, interfere sim. Por que interfere? Interfere justamente pelo que a gente falou, né? A diferença de temperatura do ar atmosférico exerce uma função muito importante, tá? Porque ela vai interferir diretamente nessa dinâmica. Quanto mais quente, maior a área vai ser receptora de vento. Quanto mais fria, mais essa área vai ser dispersora de vento. Tá? Vamos aqui para a quinta questão. Vou tirar aqui. Na quinta questão, a gente tem uma imagem, que já foi questão do Enem, tá? Onde mostra a dinâmica do vento local, das brisas, durante o dia, tá? A gente pode dizer assim, e durante a noite. Vê, por que eu digo durante o dia? Porque durante o dia, o continente ele vai ganhar calor muito rápido. Tá aqui, ó, o continente está quente. E o mar está frio ou morno. Você já foi no mar logo cedo pela manhã, a água está bem geladinha. Então, se está geladinha, está mais frio. Se está mais frio, maior a pressão. Então, o vento vai se deslocar do mar mais frio para o continente mais quente. O mar vai ser uma área, o quê? De manhã, o mar vai ser uma área anticiclonal, dispersora de vento. Enquanto o continente vai ser uma área ciclonal, receptora de vento. Quando esse processo se inverte, normalmente isso acontece à noite, é por isso que os pescadores saem à noite para pescar, a terra, né, vai estar mais fria, porque perdeu o calor muito rápido, e como o oceano passou o dia todo ganhando calor, o que é que vai acontecer? Ele vai ficar mais quente por um tempo. Então, como a Terra vai estar mais fria, o continente vai estar mais frio, você vai ter uma maior pressão no continente, uma área anticiclonal, e uma menor pressão no mar, uma área ciclonal. Então, isso vai acontecer, essa inversão diariamente. Ficou o mar mais frio, o mar vai virar um anticiclone. Quando ele fica mais quente, ele vira uma área ciclonal. O continente é a mesma coisa. Então, nas imagens constam informações sobre o processo das brisas. Esse processo é resultado de quê? Esse processo é resultado do aquecimento diferencial da superfície, da uniformidade, do gradiente de pressão. O que é gradiente de pressão? Diferença de pressão. Há uma uniformidade na diferença de pressão? Não, há uma diferença, porque isso é uma redundância, né? Uniformidade do gradiente de pressão atmosférica. Não há uniformidade, porque o mar e o continente se aquecem de maneira muito diferente. Há um aquecimento diferencial das superfícies. Comparado ao oceano e continente, ele se aquece diferencialmente. O mar se aquece leva muito mais tempo para se aquecer do que o continente. Então, valeu. Obrigado por continuar conosco. Continue seguindo aqui e acompanhando nossas aulas. Até a próxima.